A ideia de compaixão do Schopenhauer, tá? Ele se inspira muito no budismo. Tá? E no budismo há essa visão de que no mundo há sofrimento. O Schopenhauer vai destacar isso também, por isso que ele é visto como um pessimista, que viver é sofrer. Né? Ele diz, vai dizer isso aí, tu tá vivendo, tu vai sofrer, porque viver querer e os nossos desejos nunca são satisfeitos plenamente. Por exemplo, eu quero, sei lá, comprar um livro. Vou lá, compro um livro. Daí surge um outro desejo. Agora eu quero não sei o quê. Sempre estamos sendo movidos por desejos. E os desejos nunca são satisfeitos plenamente. E no mundo há sofrimento, porque há a doença, a velhice e a morte. Tá? Então, a competição entre espécies na natureza também. Uma espécie devorando a outra. Isso não é nada muito bonito, né? A natureza não é tão pacífica assim quanto alguns pensam. Se for observar a natureza, olhar lá alguém entrou aqui. Olhar lá os documentários da National Geographic, a gente vai ver lá os animais se devorando, né, muitas vezes. Então, isso faz parte do mundo, dizia o Schopenhauer. Né? Agora, há momentos em que eu me comovo com a situação do outro, né? Pode ser até um outro animal, não precisa ser um ser humano. Por exemplo, eu vejo lá um cachorro sofrendo na rua, frio, cara, coitado do bicho, vou lá, né, dou comida para ele, coloco um pano lá para ele se esquentar, ou levo para casa para cuidar e tal. Então eu sinto compaixão, mas por que eu me coloquei no lugar daquele bicho lá? Porque eu tenho algo em comum com ele. Eu percebi que ele sofre assim como eu em alguns momentos já sofri também, já senti dor, né? Então eu estou percebendo que ele também está sofrendo ali, então eu sinto que é algo em comum, né? Por causa dessa essência comum, que é a vontade, dizia o Schopenhauer. Eu vou lá e tento fazer algo para ajudar o animal, né? Muito bem. Isso aí não é algo sagrado, não é algo assim que tem a ver com Deus, não existe Deus aí nessa jogada, né? Porque o Schopenhauer, quanto bem lembrou, aí era ateu, né? Tudo tem a ver com o mundo, com a natureza e com a vontade, que é a essência do mundo. Já na questão lá já na visão da caridade cristã, né? Que o cristianismo a gente usa mais o termo caridade ou amor, né? Essa caridade tem uma semelhança, sim, que é o se colocar no lugar do outro, né? Porque o outro é filho do mesmo Deus, né? Amar ao próximo como a si mesmo é o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E os cristãos esquecem isso, a maioria. Mas esses são os dois maiores mandamentos cristãos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? E lá pelas tantas, né, o discípulo lá, o Paulo, vai dizer que o templo de Deus está em vós. E Jesus também fala um pouco sobre isso, né? Então quer dizer que Deus estaria em nós, em todas as coisas, e amar ao próximo é amar a si mesmo. Então tudo dá na mesma, né? Só que isso aí não é levado muito a sério nas igrejas, né, cristãs, né, infelizmente. Então, bom, tem uma semelhança, né? O Schopenhauer diz que tudo é a mesma coisa, tudo é a vontade, né? Só que no caso do cristianismo existe um Deus por trás de tudo, que é um Deus muito bom, que é simbolizado pelo amor, Cristo, claro, Deus do Novo Testamento, porque o do Velho Testamento é um Deus bem jaguara, né? Tá, mas o do Novo Testamento é um Deus bom, né? Simbolizado pela figura de Cristo e tal, bababá, perdoa 70 vezes 7, esse tipo de coisa, né? No Schopenhauer não tem esse Deus, né? Porque é só uma vontade irracional que não tá nem aí, foda-se. Ela é inconsciente, né? Então tá ali, né? Aquele negócio ali, tá uma espécie devorando a outra, mas lá, de vez em quando, a vontade parece que dá uns estalos, assim, ela acorda. Opa, peraí, cara, mas eu tô rateando, porque aquele ali é igual a mim, no fundo é tudo a mesma coisa. A vontade, na verdade, ela está devorando a si mesma, na visão do Schopenhauer. Tudo é o mesmo ser, que é a vontade. Certo? Tudo é a vontade, né? E a vontade, ela está perdida em si mesma, ela devora a si mesma. Quando uma espécie devora a outra, é a vontade, esse ser, que está devorando a si mesma. Agora, quando ela percebe, né, que é ela que está ali, ela se liga às vezes. Opa, peraí, cara, mas tudo é a mesma... Né? Aí vem a compaixão, por exemplo, né? Então é um acordar da vontade, né? Momentâneo, porque isso aí não... Mas o Schopenhauer diz que há, assim, uma espécie de redenção. Outra pergunta, viu, Alisson? Por quê? Há uma espécie de redenção, sim. Que é possível que alguns indivíduos, que são fenômenos da vontade, consigam negar a vontade em si mesmos, e aí, através de um processo de ascetismo, eles vão, né, atingir uma outra realidade. Né? E daí, isso é um problema da filosofia do Schopenhauer. Escrevi sobre isso também, isso aí, uma incoerência dele, né?
Ele acha que daí seria possível a um indivíduo, fenômeno da vontade, negando a vontade em si, ultrapassar, então, o princípio da individuação, né, e ir além, então, atingir uma outra realidade, que sobre isso ele não temos como falar, porque não conhecemos. Aí, tipo, atingir o nirvana lá do budismo, entendeu? Atingir o nirvana, tá? Mas não é fácil fazer isso aí, não é possível ensinar isso aí, isso é uma coisa que o próprio indivíduo tem que achar por conta própria, tipo, meditando, sei lá, algo assim, né? A compaixão geralmente é provisória, mas tu fica com aquela marca, por isso que tu lembra depois, né? E vai tentar agir com bondade com relação aos outros, né? Mas essa redenção, essa negação da vontade é uma coisa, assim, que poderia acontecer com alguns indivíduos, assim como de acordo lá com o budismo, tem os caras que atingem o nirvana, tá? Mas isso aí, né, na minha opinião, uma viagem da filosofia do Schopenhauer, né? Mas ele fala sobre isso, sim, tá? E aí tu atingiria uma outra realidade sobre a qual nós não podemos falar, que não seria mais a vontade, seria uma outra coisa. Isso é um problema, porque durante toda a sua obra, o Schopenhauer diz que a vontade é a essência una do mundo, quer dizer, que só existe a vontade como essência una, e mais nada. E lá pelas tantas, no final do segundo tomo, que são 2 livros, 2 tomos, na verdade, né? Calhamaço, mas quase 1000 páginas. Lá no final ele vai dizer que é possível um fenômeno da vontade, negando a vontade em si, atingir, negar totalmente a vontade, ele vai pegar uma outra realidade sobre a qual nós não podemos falar. Bom, então quer dizer que existe uma outra coisa além da vontade? Como assim? Isso é um problema, tá? Da filosofia do Schopenhauer. Mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal?